A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Um pouco rouco, porque estou me recuperando aí de um resfriado. O texto fica em 1 Timóteo capítulo 4, versículo número 1, diz assim: o Espírito diz, expressamente, atentamente. O Espírito está nos dizendo que nos últimos dias muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. Paulo vai dizer que eles terão comichões nos ouvidos ao ouvirem a palavra da verdade. Irmãos, irmãs, estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. E o pior é que as apostasias, as heresias, os escândalos estão vindo de dentro da igreja. A igreja tem se transformado no local de guerra. As pessoas gladiando, brigando por poder, rasgando as escrituras, deixando as escrituras de lado e fazendo as coisas segundo os seus propósitos, segundo aquilo que ele acha que é melhor. Algum tempo atrás eu dizia que bom, né? Que tem muitas igrejas. Quanto mais igrejas, melhor. Mas se nós formos analisar bem, meus irmãos, se nós formos olhar para a qualidade dessas igrejas, nós chegamos à conclusão que na verdade estão fazendo um desserviço. Muitas dessas estão sendo instrumentos de Satanás para trazer escândalo para a igreja. As pessoas estão debochando da igreja, debochando da nossa fé. Sabe por quê? Porque transformaram a igreja em tudo. Estão brincando com a palavra de Deus. Estão transformando a palavra de Deus em chacota na boca desse povo. Coisas absurdas. É gente caindo no chão, é gente rodopiando, é pastor fantasiado de papa, de não sei o quê, de vestes brancas, fazendo um movimento de candomblé dentro da igreja, batuque de candomblé dentro da igreja. Isso é uma igreja ou é um candomblé, ou é macumba? Com todo respeito aí aos macumbeiros, ao pessoal de Umbanda, que nós temos que respeitar todas as religiões, a verdade é essa. Apesar de discordarmos, isso não significa que vamos ser inimigos. Não, nós temos que respeitar sim. Mas o que está transformando a igreja? É uma palhaçada, é o cara indo para o púlpito, a profecia, Espírito Santo, fala aqui, como é que é? RG, o nome da rua, como é que é? Trabalha onde? Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? O que está acontecendo na igreja, minha gente? Que palhaçada é essa? Martin Lloyd Jones, um grande pregador dos nossos tempos, já falecido, ele disse que o diabo trabalha nos extremos. De um lado, a gente vê igrejas que ignoram os dons espirituais completamente. São os ditos cessacionistas, né? Que ignoram completamente aquilo que as escrituras ensinam. Do outro lado, é aquele povo que transforma os dons espirituais em bagunça. Tudo, menos Bíblia, faz parte desses grupos. Infelizmente é o que está acontecendo. Gente brincando com os dons espirituais, minha gente. Brincando, fazendo brincadeirinha com línguas estranhas. Brincadeirinha, você fala de lá que eu falo de cá. As pregações estão virando piadas, brincadeiras, coisas horríveis. Aí eu fico refletindo, esse povo está fazendo um desserviço para o Evangelho. Esse povo está sendo instrumento de Satanás. Não está somando nada.
Porque às vezes nós falamos aqui, é melhor estar na igreja do que estar no mundo. Não, às vezes é pior estar nessas igrejas. É pior. Porque a pessoa sai de lá, muitas das vezes, desacreditando de tudo, de tanta meninice que vê, de tanta palhaçada que vê. É gente profetizando casamento para gente casada. É gente olhando no Facebook a vida do povo para chegar depois no púlpito ficar falando. É o povo, um bando de gente doente e ainda dando glória a Deus, aleluia. E o palhaço no púlpito falando número de RG, falando placa de carro. Que palhaçada é essa, minha gente? Que igreja é essa? Que evangelho é esse que está sendo pregado? Vamos respeitar as Escrituras. As Escrituras falam dos dons espirituais? Fala, mas o apóstolo Paulo ensina muito bem. É tudo com ordem e decência. Tem que ser bíblico. A profecia, a revelação, ela não pode estar acima das Escrituras jamais. Jamais. Eu creio que Deus pode usar ainda pessoas hoje, mas não para trazer, acrescentar algo às Escrituras, não. As Escrituras é a nossa Constituição, é a nossa lei. Tudo tem que estar abaixo das Escrituras. Tudo. Não vem com essa história não, que Deus te deu uma nova revelação. Que nova revelação, meu amigo? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Que revelação é essa que não bate com aquilo que os apóstolos de Jesus ensinaram? Que coisa terrível. Pessoas estão desanimadas, minha gente. Pessoas estão deixando de ir para a igreja por causa dessas palhaçadas que estão acontecendo no meio da igreja. Essas politicagens. Nas igrejas tradicionais é uma politicagem danada. Transformando a igreja em empresa. Deixando o espiritual de lado. Ninguém olha mais para as Escrituras. É tanta burocracia, tanta coisinha, que vira um grupinho religioso, com metodologia, com regrinhas básicas, com coisinha, entendeu? É tanta coisa se distanciando das coisas espirituais. Aí você chega na renovada, na pentecostal, é uma palhaçada danada também, é uma loucura, que coisa terrível. Mas eu louvo a Deus, meu irmão, minha irmã, porque ainda existem os remanescentes, ainda existem pastores sérios, homens de Deus. E eu vou te dar um conselho: procure igrejas sérias, procure igreja onde tem homens de Deus, procure igreja onde tem pessoas compromissadas com a palavra, unicamente com a palavra. Não é com teologia de fulano, de beltrano, não, é com a palavra de Deus. Procure essas igrejas, onde as coisas de Deus são levadas a sério. É uma palhaçada, se eu fosse falar aqui, meu irmão. É gente pegando criança botando no púlpito para profetizar, para pregar. Pelo amor de Deus, brincando. Criança copiando os adultos, sapateando no meio da igreja de palhaçada. Que evangelho é esse, meu irmão? Que palhaçada é essa? Quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, os dons espirituais, o derramamento de Espírito foi para capacitar o povo para a obra de Deus. O derramamento do Espírito, ele nos capacita para exercer o nosso ministério. Não é para fazer palhaçada não, para ficar rodopiando e chamando a atenção, dando cabeçada em pilastra não. Um bando de atribulado. Pois esse povo, meu irmão, minha irmã, estão fazendo um desserviço à igreja de Jesus Cristo. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele já nos alerta que nos últimos tempos surgirão, as pessoas não terão comichões nos ouvidos, e seguirão doutrinas de demônios. E é isso que está acontecendo. Doutrina de demônios entrando na igreja, disfarçado de cristianismo. Tem igreja aí que tem tudo, que o pessoal de Umbanda deve ficar até com inveja, porque é muito parecido, parece que copiaram, entendeu? Parece que copiaram, é uma coisa absurda. Tem outros deixando de lado os ensinamentos dos apóstolos, e aí vai, é uma confusão danada no meio da igreja. Que Deus tenha misericórdia. Nós precisamos, meu irmão, e cada dia que passa,
vai ser mais difícil pregar o Evangelho. A coisa está se apertando. A coisa está se apertando. E até mesmo no meio daqueles que se dizem servos do Senhor. Quando você vai pregar o Evangelho, e unicamente o Evangelho, você não agrada. As pessoas não querem ouvir. As pessoas querem ouvir um Evangelho motivacional. É luzinha, é refletor. Você pode, você consegue, você é filho do rei. Oh, que maravilha. Vai para lá, vai para a igreja, que lá ele vai massagear o seu ego. Isso não é Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo diz: arrependei-vos, arrependei-vos. Deixa a mentira, deixa a prostituição, a bebedeira, deixa de ser brigão, deixe de falar palavrão, seja paciente. É isso que a Bíblia vai dizer para nós. Arrependei-vos, mude o seu comportamento, mude a sua atitude, porque agora você é um cristão. E o cristão, ele paga preço. O cristão, às vezes, é motivo de chacota, o verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão está sendo motivo, muitas das vezes, de chacota por conta desses falsos cristãos que tem por aí, que fica brincando com as coisas espirituais. Você chega no YouTube, é um monte de gente fazendo palhaçada, brincadeira com igrejas que estão fazendo um desserviço para o Evangelho de Jesus Cristo. Um verdadeiro desserviço. Pessoas se dizendo pastores, que nunca foi chamado por Deus para nada. Para nada. É um bando de atribulados. É um bando de endemoniados. A verdade é essa. Filhos de Belial, filhos de Satanás, para trazer dificuldade para a igreja. Mas nós cremos nas Escrituras, e as Escrituras diz que nos últimos tempos esse tipo de gente surgiria no meio da igreja. Essa luta vem desde o primeiro século, e a tendência é piorar cada vez mais. Os remanescentes, aqueles que perseverarem até o fim, serão chamados naquele grande dia: vinde a mim, bendito de meu Pai. Mas esses atribulados, esses hereges, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da igreja de Jesus Cristo. Fiquem na paz e tenham um bom dia, em nome de Jesus.